Como já sabemos, dia 10 de dezembro chegou a mais recente atualização do jogo, The Old Peace, e nela também veio a tão aguardada skin Deluxe da Voruna. Então por que não usar isso como desculpa para nocar o mapa todo novamente, porém agora com uma skin completamente nova? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer pelo apoio do Anderson, que mandou R$10 só para mim fazer esse vídeo, e aproveitar para contar uma pequena curiosidade interessante. Se 12 mil inscritos do canal fizessem uma doação de R$10, eu teria R$120 mil na conta. Mas eu não tô sugerindo nada aqui, beleza? Só tô comentando alguma curiosidade interessante. Voruna é um melee-frame muito versátil. Além de invisibilidade com a primeira habilidade, você também tem dano crítico, chance crítica e chance de status, além também de proc cortante garantido em ataques corpo a corpo. E junto disso você também tem a segunda habilidade, que simplesmente faz com que o inimigo transborde efeitos de status. O seu funcionamento na verdade é até que simples. O inimigo atingido vai receber 5 efeitos de status diferentes e, é claro, aleatórios, podendo ser efeitos de status físicos, elementais primários e elementais secundários. Todos eles com no máximo 10 procs. É claro que nem todos podem ter tantos acúmulos assim, mas enfim, vocês me entenderam. Eliminar o inimigo que está sob esses efeitos de status da segunda habilidade também espalha os mesmos efeitos de status, porém muita atenção. Usar a segunda habilidade consecutivamente no mesmo inimigo não vai te permitir espalhar todos os efeitos que você vai acabar causando nele. Na verdade, você só vai espalhar os efeitos relacionados à primeira conjuração da habilidade. O que pode acontecer é que nas conjurações seguintes, a habilidade pode aplicar alguns efeitos que na primeira conjuração também foram aplicados. E isso pode ser até interessante se você quiser aumentar a janela de tempo para matar o inimigo e espalhar os efeitos, até porque o inimigo tem que ser morto antes dos efeitos acabarem. Também é possível fazer isso com alguma outra fonte de efeito de status, desde que essa outra fonte aplique algum efeito escolhido também pela segunda habilidade. E dessa forma, mesmo que todos os outros efeitos tenham acabado, o que permaneceu vai continuar sendo espalhado. E o mais interessante é que, ao mesmo tempo, isso também pode ser usado para aumentar o dano acumulado pela habilidade, já que o cálculo do dano espalhado também leva em consideração procs aplicados posteriormente. Bom, primeiro vamos dar uma rápida entendida sobre como a segunda habilidade contabiliza o dano que ela vai espalhar. Por exemplo, com 100% de força na Voruna, a gente tem 250 de dano na segunda habilidade, e esse número vai ser usado como base para calcular o dano dos efeitos de status que vão ser aplicados pela habilidade. Então, efeitos de status elétrico, ígneo, tóxico e gasoso, por exemplo, vão causar 50% do dano na aplicação. Cada proc, nesse caso em específico, tendo 125 de dano. E é claro que somando os 10 procs, a gente tem 1250 de dano. O dano de corte, é claro, vai seguir o mesmo padrão, porém ao invés de usar 50% do dano da habilidade, ele usa 35%, o que faz com que você cause um pouco menos dano, mas em contrapartida você não precisa se preocupar com a armadura. E depois disso, essa habilidade calcula a média de dano que seria causado pelos efeitos de status e usa do resultado para criar uma espécie de dano base para os efeitos que serão aplicados na morte daquele inimigo. Porém, como dito, status aplicados posteriormente também entram para o cálculo desde que tenham sido procados inicialmente, também pela segunda habilidade. Então, por exemplo, supondo que você tenha procado cortante com a segunda habilidade e posteriormente aplicou um corte de, sei lá, por exemplo, no meu caso, 354 mil de dano, temos uma média completamente diferente, onde a gente pode ver que o nosso dano, na verdade, é muito maior. E para você calcular essa média, na verdade, é bem simples. Para cada efeito de status, você vai somar todo o dano que você causa com os procs e dividir pela quantidade de procs. Então, no caso desse exemplo em específico, a gente tem 10 efeitos cortantes da segunda habilidade, que totalizam 875 de dano, e um efeito cortante externo vindo de uma arma, causando 354.335 de dano. A gente vai somar os dois valores, na verdade, os 11 valores, e depois dividir por 11, chegando em 32.291 de média de dano cortante. Depois disso, a gente divide essa média por 0,35, para descobrirmos então, entre aspas, dano que permitiria o dano causado pela média. Para outros efeitos de status, a gente só multiplica por 2. E isso tem a ver com a porcentagem que a gente utiliza do dano original. Então é por isso que apenas com o dano de corte a gente vai acabar dividindo por 0,35, porque a porcentagem dele não é de 50%. E como a gente pode ver, além de corte, também foi procado elétrico e tóxico. E a gente vai fazer o mesmo cálculo, porém utilizando apenas o dano da habilidade, porque não tem outro efeito externo, tóxico e elétrico, e multiplicando por 2, como eu disse anteriormente. E assim chegando em 92.762 de dano, que vai ser usado como base para os efeitos causados no espalhamento, na morte do inimigo. E como eu testei em inimigos que possuem 90% de redução de dano por conta da sua armadura, o número na interface foi igual a 9.276. Porém, o cálculo dos efeitos de status continua levando em consideração o dano original, como a gente já sabe.
Para calcular essa parte é bem mais simples que o restante. Para elétrico, ígneo, tóxico e gasoso, novamente, a gente vai dividir essa base por 2 e depois multiplicar por 10, tendo então 463.810 de dano nesses efeitos de status. E percebam que, é claro, o dano dos efeitos de status não ignora a armadura, sendo assim, 46.381 de dano. Enquanto ao corte, a gente vai multiplicar esse valor por 0,35, chegando em 32.466 de dano por proc, que, multiplicados por 10, são iguais a 324.668 de dano. E vale ressaltar que você não precisa necessariamente entender os cálculos que eu estou explicando e mostrando nesse vídeo, ou pelo menos tentando explicar. Na verdade, tudo isso aqui é só informativo, é por curiosidade. Se você quiser continuar sem entender, você não precisa, de verdade. E agora, depois de abordarmos o funcionamento dessa habilidade, precisamos pensar em qual o melhor método que a gente pode utilizar para reaplicar todos os efeitos que foram causados pela segunda habilidade. E, bom, eu pensei e também imagino que vocês tenham pensado na mesma coisa, em um corpo a corpo com o Arcano Martírio, que ao causar um efeito de knockdown, ragdoll ou até mesmo liftar o inimigo, também adiciona mais 6 efeitos de status no inimigo, é claro, sob cada efeito que já estava afetando o inimigo no momento do hit. Para o Arcano fazer efeito é necessário utilizar o ataque pesado, já que ele aplica o efeito de knockdown no inimigo atingido e, em seguida, aplica os efeitos de status através do martírio. Foices são ótimas opções porque, além de knockdown, também aplica um corte garantido, que também é afetado pelo martírio, com exceção da harmonia, que sua passiva na verdade remove os status para causar o dano deles em apenas uma instância, então em resumo, você não vai querer usar harmonia se você quiser espalhar o dano da segunda habilidade. Enfim, tonfas, chicotes, adagas duplas e nicanas de 2 mãos são as melhores opções e normalmente as mais utilizadas, já que também aplicam corte forçado no ataque pesado. Enfim, vamos logo entender como que funciona o martírio um pouco superficialmente. Usando a ceifadora Prime, que possui 1200 de dano em seu ataque pesado, o dano do proc de corte aplicado é de 420, e com o martírio aplicando mais cortes, chegamos em 2940 de dano com todos os efeitos cortantes somados. Fazendo uma conta simples e rápida, a gente descobre que, na verdade, cada proc aplicado pelo martírio também está causando 420 de dano. E isso acontece porque, assim como na segunda habilidade da Voruna, o martírio também utiliza uma espécie de média de dano para calcular o dano dos efeitos que ele vai aplicar no inimigo. O martírio usa o dano base modificado da fonte de cada efeito que atinge o inimigo e divide pela quantidade de efeitos para chegar na média de dano. Então, multiplicando o dano base da arma por mods de dano base, facção e elementalista, a gente tem 9.365 de dano. Depois disso é calculado o dano causado pelo martírio, e isso depende não só de quantos efeitos afetam o alvo, como também o que causou o efeito. No caso, como a gente só tem um proc de corte do próprio melee, basta multiplicar por facção mais uma vez, e o dano calculado será usado como base para os status que serão aplicados pelo martírio. E agora só falta saber como que esse número é utilizado. Primeiro esse número é multiplicado por 6, que é a quantidade de proc aplicados pelo martírio, e depois a gente vai multiplicar pelo mod de facção e pelo mod elementalista equipados no melee. E agora, usando 35% desse dano, o equivalente ao dano que o corte causaria, a gente tem 89.774 de dano com os procs causados pelo martírio. Se você quiser, você ainda pode somar com o proc de corte que você causou antes disso. Vale ressaltar também que outros tipos de multiplicadores, como o próprio dano crítico, por exemplo, também influenciam no cálculo, tendo seu valor aplicado na primeira fórmula do martírio. Então sim, isso causa muito mais dano se você causar dano crítico também, é claro. Depois de ver tudo isso, vamos de uma vez por todas sinergizar a segunda habilidade da Voruna com o martírio. Para começar, vamos dar uma rápida buildada no nosso melee. Como a gente viu, mods de dano base, facção e até mesmo elementalista são fundamentais para aumentar o dano que a gente vai causar com os efeitos de status aplicados pelo martírio. E na Voruna a gente não só pode como deve usar Condition Overload, já que graças à segunda habilidade da Voruna a gente pode aumentar o nosso dano base em até 400%, isso desconsiderando outras fontes de status ou até mesmo outras conjurações da segunda habilidade. Em resumo, use Condition Overload. Nos mods elementais a gente tem 3 opções: Primate Fervent Strike, Shocking Touch e Molten Impact. E nesse caso, o ideal é a gente combinar 2 deles, Primate Fervent Strike e Shocking Touch, por exemplo. Assim, sempre que a Voruna procar algum desses 2 efeitos, seja o elétrico, o tóxico ou até mesmo os 2, os mods vão entrar em ação e vão aumentar o dano do efeito de status aplicados pelo melee, mesmo eles estando combinados na build causando dano corrosivo. Você também pode fazer gasoso com Molten Impact se você quiser, e usar esse mod tem o seu lado positivo e infelizmente o negativo. Infelizmente, o efeito ígneo aplicado através do martírio não vai se beneficiar do mod ígneo e nem de facção instalados no melee, se a primeira fonte de ígneo não for o próprio melee, e isso é por conta da mecânica de calor herdado, que nesse caso em específico acaba nerfando o proc ígneo. Mas, em contrapartida, a combinação geraria gasoso, que é extremamente eficiente para limpar mapas, deixando dano residual em todo canto, matando todo mundo, às vezes com você parado.
Uma outra informação interessante sobre o efeito de status gasoso que talvez faça você preferir usar gasoso ao invés de corrosivo na sua build é que só é possível acumular até 10 procs gasosos em um inimigo, e efeitos aplicados depois disso substituem os efeitos gasosos mais antigos. Isso, querendo ou não, é uma ótima vantagem, porque a média de dano do proc gasoso nunca vai ser dividida por mais do que 10, permitindo uma maximização muito maior do dano de todos os outros efeitos de status que também vão ser aplicados pelo Martírio. Enquanto ao restante da build, eu imagino que você já saiba: dano crítico e combo inicial para a maior quantidade de multiplicadores possível, fazendo com que a gente cause o maior dano possível. Em resumo, todo proc causado no inimigo através da segunda habilidade vai ter a sua média de dano aumentada graças à interação com o Martírio, que simplesmente é um absurdo na Voruna. Enquanto a sua jogabilidade de ciclo é bem simples na verdade, você vai ficar invisível com a primeira habilidade, assim você também vai acabar aproveitando para aumentar o dano crítico, chance crítica, chance de status e o proc cortante forçado, como eu falei no comecinho do vídeo, e depois vai usar 2 no inimigo, usar o ataque pesado do seu melee nele e simplesmente ver todo mundo evaporar na sua frente. Você vai querer usar Wrathful Advance para mais chance crítica e, consequentemente, também acabar aumentando mais o multiplicador crítico no seu ataque pesado. Não se esqueça que nesse caso você vai remover a quarta habilidade da Voruna. E junto disso você também vai querer utilizar fragmentos violeta para maximizar o dano crítico do seu ataque corpo a corpo. Lembre-se de utilizar um fragmento de energia forjada em tal para chegar nos 500 de energia máxima, porque assim, dessa forma, você consegue dobrar o efeito dos cristais violeta e aumentar ainda mais o seu dano crítico. E calma aí, deixa eu te segurar um pouquinho aqui. Nesse momento agora eu tô gravando isso aqui depois de ter editado o vídeo, então é o Ryzen do futuro que tá falando com vocês. Bom, uma coisinha que eu acabei esquecendo de falar, infelizmente, é que o Martírio tem um pequeno probleminha com hit kill nos inimigos. Quando você causa muito dano a ponto de dar hit kill, você não consegue aplicar os efeitos de status do Martírio e você também não consegue aumentar, consequentemente, o dano de espalhamento da segunda habilidade, fazendo com que você não queira causar hit kill no inimigo. Então talvez vocês se perguntem, bom, por que usar Wrathful Advance? Porque usar Wrathful Advance eu vou causar hit kill em todo mundo, até mesmo no level cap. E na verdade você não precisa necessariamente usar Wrathful Advance. Porém eu acabo utilizando muito para matar acólitos ou para matar alguns bosses de algumas outras missões que eu vou acabar jogando recorrentemente. Mas não se preocupa, se você não quiser ou não puder usar Wrathful Advance, você não precisa. A própria Voruna já tem capacidade o suficiente para bonificar o seu melee a ponto de você matar inimigos no level cap sem necessitar de infundir nada via Helminth. Enfim, era esse o recado. Na build da Voruna, normalmente eu não utilizo tantos mods de Arconte além do Stretch, já que os demais acabam não sendo tão úteis assim. Se você quiser, você pode optar por usar Archon Continuity, mas o efeito corrosivo que você vai acabar aplicando no inimigo por causa desse mod não vai ser espalhado, a não ser que a segunda habilidade já tenha aplicado o corrosivo antes. Porém, acaba sendo também mais um multiplicador de dano base para o Condition Overload. Então, se você quiser utilizar, porque além de aumento de duração você também teria mais dano base uma vez ou outra, acaba também sendo uma opção interessante. E se você quiser aumentar ainda mais não só a área, mas também a quantidade de efeito de status que você vai espalhar, você pode querer utilizar Mod Mecha na sua build. Isso porque, nesse caso, você pode simplesmente não só espalhar os efeitos da segunda habilidade, como também os outros que você vai acabar aplicando com o seu melee, como por exemplo o gasoso, se a segunda habilidade não acabar procando o gasoso, fazendo com que você consiga matar inimigos com muito mais tranquilidade. E como essa utilização, querendo ou não, é voltada para o level cap, nesse caso eu gosto de utilizar Shield Gate com Catalyzing Shields, para acabar evitando problemas recorrentes com morte. E junto disso, é claro, algo Reach, para não só aumentar o nosso alcance, como também regenerar os escudos da Voruna, enquanto a gente conjura habilidades. Num geral, essa é a build que eu acabo utilizando sempre que eu vou pro level cap de Voruna, mas é claro que tem algumas pequenas coisinhas aqui que você pode acabar mudando, como por exemplo, talvez você não queira ou não possa usar mods mecha, até porque não é todo mundo que gosta, e para você conseguir utilizar você tem que estar usando um Kubrow para ele acabar trigando o efeito mecha em algum inimigo. Nesse caso, se você não quiser usar mods mecha, você pode usar na sua aura, por exemplo, um Corrosive Projection para reduzir um pouco a armadura do inimigo, ou até mesmo outra aura, como por exemplo o Brief Respite para regenerar mais escudos. Se você quiser, você não precisa, mas você pode, se quiser, até mesmo substituir o Algo Reach por conta disso. No slot que acaba sobrando, você pode colocar mais alcance, mais duração, ou qualquer outra coisa que você prefira. Nesse caso aqui acaba sendo muito pessoal, e você pode acabar usando literalmente o que você quiser. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tentei resumir e simplificar ao máximo sobre como funciona tanto a segunda habilidade da Voruna, sobre também como funciona o Martírio. Eu poderia sim ter explicado muito mais a fundo, mas o vídeo seria muito mais longo, muito mais complexo, não é todo mundo que tem cabeça pra isso, então eu preferi só deixar muito mais simples mesmo. Se vocês quiserem entender ao certo sobre como isso funciona, eu recomendaria vocês irem na wiki, olharem a fórmula do Martírio e bater um pouquinho o inimigo no simulacro. Enfim, lembre-se que você pode ajudar o canal se tornando membro, fazendo uma doação ou só compartilhando do vídeo. Valeu, tamo junto e é nóis!